Agora temos 3 câmeras, né, pastorzão? E Agora estamos tá deitando. ficando. Aos pouquinhos as coisas tá se encaixando. Mas o episódio, galera, estamos aqui um bate-papo com o nosso pastor presidente, o Wellington. Faz parte também do nosso grupo de apresentadores, sempre cobrindo. Quando a gringa não pode, ele tá aqui, né não, pastorzão? Já tive a oportunidade de estar entrevistando com você alguns guests, né, que chamam, É. algumas pessoas que vieram. E é divertido. É muito divertido É um poder. bate-papo bem bacana, bem descontraído. A gente tenta levar de uma forma leve, mas assuntos interessantes e sérios, né? Sim, verdade, verdade. É com muita leveza, mas com muita seriedade nós vamos explicando e falando para todos que têm a oportunidade de nos assistir a verdade das escrituras. Amém. Galera, antes de começar aqui a fazer algumas perguntas para o pastor, eu quero convidar vocês que nos assistem, que nos acompanham, tanto pelo YouTube, ou que vai acompanhar também os cortes no Instagram. Poxa, dá essa moral pra gente. O seu like é muito importante pra gente, é muito importante para o nosso crescimento. Então, se você está assistindo na televisão, pausa aí rapidinho, vai lá e dá seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, por favor, porque é um conteúdo muito relevante, né não, pastorzão? E faz a diferença na vida das Faz, pessoas, faz. com Então, eu certeza. desafio você a nos seguir nas plataformas, tanto no Facebook, Instagram. Em breve, breve, vamos estar também no Spotify, que o Spotify, pastorzão, é bom que o senhor pode estar trabalhando E ouvindo, né? ouvindo, não precisa estar com a tela aberta, entendeu? Legal. Então ele vai lá, a pessoa que está malhando, tá fazendo o quê? Em vez de ficar escutando aquelas músicas de academia, tum, tch, tum, tch, tum, vai lá, bota ali Um conteúdo um de conteúdo, verdade né, que bom, vai alimentar teu espírito com enquanto você certeza. trabalha a carne. Então, eu quero convidar vocês a nos seguirem nas plataformas, o link vai ficar aí debaixo desse episódio. Amém? Meu pastorzão Wellington, Vamos lá. um abraço pra gringa, senão quando ela ver isso ela vai Sim. ficar brava comigo. A gringa tá viajando, né? O varô me ajuda. Ela tá viajando a trabalho e o pastorzão tá aqui cobrindo ela rapidinho, mas também aquilo que eu falei, ele faz parte do nosso time de apresentador. Quando eu não tiver, o pastor com certeza também vai me cobrir junto com ela e vamos levando aqui o podcast Atos 29, que faz parte da igreja TBLC. Amém? Vamos lá, pastorzão. Vamos sim. E aí? Como tem sido? Um ano, né, que o senhor não vem aqui, que a gente Tem ficou um ano. parado. Meu Deus. Ficamos parados devido a algumas coisas, algumas situações. Isso é tão importante colocar. A constância precisa ser militada, precisa ser trabalhada, precisa se esforçar para ter a constância. Porque parar é fácil. É. E o tempo voa. A gente pensa assim, eu vou parar por alguns dias, vou parar por algumas semanas. E quando você vê, você parou por muito mais tempo do que foi planejado. É verdade. Então, no reino, na obra de Deus, a gente tem que ser vigilante para não parar. Porque uma pausa pode significar uma pausa gigantesca. E quantas vidas deixaram de ser abençoadas, quantas pessoas não foram tocadas por causa de uma parada. Então eu falo isso com muita preocupação, não só, graças a Deus, o Atos 29 voltou e vai voltar com força total, mas para os que estão nos ouvindo, às vezes uma circunstância, uma situação, uma tristeza, um problema, até uma enfermidade vai militar para que a gente pare, principalmente fazer a obra de Deus. Nós precisamos entender que a constância vem do céu e nós precisamos estar constante. Às vezes você fala assim, mas se eu continuar do jeito que eu tô, eu não vou dar 100%. Tá tudo bem. É melhor dar 70% do que dar zero. Isso é verdade. É muito importante, até que esse foi o tema do nosso primeiro episódio, quando voltamos, o tempo de Deus. E baseado em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, a gente falou Capítulo sobre 3, tempo para todas as coisas. o tempo sobre todas as coisas. E como foi também importante esse tempo que a gente ficou parado, a gente também amadureceu mais, aprendeu também muito com o que a gente vai aprendendo frequentemente com tudo aquilo que a gente vai fazendo. E acredito que essa segunda temporada vai ser benção. Tenho certeza. Pastorzão, não vou te prender muito não, que o seu tadinho. Gente, meu pastor trabalha demais. E aqui nos Estados Unidos agora são 9h30 da noite, a gente está começando aqui um episódio. Mas
como um bate-papo, como um pastor, uma pessoa que te admira, tira aqui um pouquinho o Rodrigo Ovelha e entra aqui agora uma pessoa que quer saber os bastidores por trás de um pastor. Muitas pessoas acham que é só você chegar, subir ali no púlpito, pregar, ou então tomar conta de meia dúzia de ovelha. Como que nasceu esse desejo de ser pastoreado? O, o, o seu pai influenciou muito ou foi algo já desde pequeno? Eu quero ser pastor. Não, na verdade, eu não queria ser pastor, mas sempre admirei muito meu pai. Meu pai, antes de eu nascer, ele já era pastor, consagrado pastor, já liderava uma igreja. Então, isso é. Às vezes a gente precisa entender isso. O que você faz na igreja, a maneira que você comporta, servir ao Senhor, os seus filhos vão estar observando, seus filhos vão estar vendo, e isso vai gerando dentro deles o desejo também de fazer a vontade de Deus como você faz. Então, meu pai nunca me forçou, nunca falou que eu teria que ser pastor, mas ele viu que eu tinha uma admiração muito grande. Então, o que que ele fez? Ele investiu em mim. Como investiu em mim? Ele me deu oportunidade para dar aula. Eu dei aula para as crianças, comecei a dar aula com 8 anos de idade. Comecei a pregar com 8 anos de idade. Não que eu tinha capacidade ou sabia fazê-lo, mas quando ele viu que eu tinha muita vontade e gostava de estar com ele na igreja, ele começou a me influenciar e me ajudar a seguir esse caminho. Então eu acho que foi por aí, vendo, apesar de tudo que meu pai passou e minha mãe, tudo que sofreram no ministério, isso não anulou o fato de ver Deus usando, o fato de ver a glória de Deus através da vida dos meus pais. Então eu acho que foi por aí. Se você observar, eu como hoje pastor de igreja observo muito isso. Se uma irmã da intercessão, você vai ver que a filha, o filho vai já seguir naquela linha. Se é da salinha, você já vê os filhos querendo acompanhar. Como você trabalha com jovens, você e sua esposa, você já vê a Alice envolvida, querendo participar de coisas que não nem permite a idade dela. Mas por quê? Porque há uma tendência natural, se você faz para o Senhor e gera no seu filho uma admiração, há uma tendência muito comum e padrão de que ele vai seguir o seu footstep, ele vai seguir o que você faz. Então acho que foi por esse caminho, não foi nada planejado, nada arquitetado, apesar de minha mãe ainda grávida, naquela época não se sabia o sexo do bebê, pelas irmãs, pelo formato da barriga, acreditava-se que era uma menina, mas por muitas vezes profetizaram na vida da minha mãe que seria um pregador para as nações, um pastor, e só que toda a maneira da gravidez, tudo parecia acreditar-se que era uma menina, e os profetas falavam que era um varão para as nações, então isso ficou bem confuso naquele tempo de gravidez da minha mãe. Mas é isso, então as promessas sempre existiram, Deus sempre falou, mas eu acho que o fim da meada foi ver na vida do meu pai. Por isso que eu sempre aconselho os pais. Você servindo a Deus, você está fazendo 50% da vida do seu filho já. É, o senhor comentou aí que o senhor via, né, seu pai, pastor Gentil, pastoreando. O senhor se imaginava, assim, quando o senhor ficava lá fazendo bagunça na igreja, o senhor se imaginava um dia eu vou ser igual meu pai ou não? Pastoreando não, pregando sim. Eu sempre quis pregar como pastor gentil. Então, aí eu tinha uma meta. Eu tinha uma meta que era um dia pregar. Não prega demais. É uma Bíblia ambulante. E é até engraçado, hoje em dia, Deus me dá assim, eu prego, vocês me conhecem, e eu não me considero um excelente pregador, mas não estou entre os piores. Eu me considero um pregador no nível dos pregadores que vêm aqui na igreja, vamos botar assim. Aham. Um pouquinho mais baixo, mas não muito longe, não muito distante. E eu sempre converso com o pastor Gentil. E para arrancar algo assim, tipo, uau, foi bom, Ele, por mais que ele não vem, mas ele assiste, né? tudo, 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 tudo. Uma benção. Então, tipo assim, para Deus me dar alguma coisa e trazer alguma certa admiração no pastor, não é fácil, não. Trazer admiração ali do homem, ver o homem com um sorriso no rosto e falar assim, foi bom.
Isso aqui já é, é benção demais. Inclusive, um abraço para o nosso professor, Pastor Gentil. Sim, Eu tive a sempre. oportunidade de assistir, de ter alguns estudos com ele. Sim, Eu peguei o livro de Daniel, passei a admirar e amar o livro de Daniel por algumas aulas de escatologia que ele começou do livro de sim, Daniel sim. e foi bênção. Um abraço, meu pastorzão gentil. Pastor, o senhor também comentou os desafios que o senhor viu na vida dele. O senhor pode tocar, porque Sim, o senhor pode comentar alguma coisa que vocês passaram, porque por ser pastor de local, né? Vocês sempre estavam viajando, porque era de uma denominação, não sim, era? Então sim. sempre tinha que se mudar, às vezes, morar em outras cidades. Aconteceu muito de ser relocado por ser transferido de uma igreja para outra igreja. Ah, eu vou falar algo que. Qual era o sentimento, assim, algo que aconteceu que o senhor viu na cara, assim, no rosto dele, aquela frustração, algo que o senhor pode dividir aí, algo que te marcou até hoje? Quando você parece que chegou no auge, eu lembro que quando meu pai chegou na igreja em Paracambi, eram 3 pessoas. E a igreja era de pau a pique, de bambu com barro. E 10 anos depois, ele inaugurou um templo de 2 andares, com galerias para 3.000 pessoas. E ainda fez uma outra igreja numa cidade muito, muito próxima, chamada Lages, para 2.000 pessoas. E quando você, depois de 10 anos trabalhando, militando, Se dedicando. plantando, e quando você acha que você vai colher o fruto daquilo, quando você acha que você não que o fruto quer dizer assim, agora você vai descansar, Aham. agora você está localizado, é o pastor da maior igreja da região, aí vem alguém, te arranca e te joga numa uma igreja de 10 pessoas de novo, Pra começar tudo de novo. começar tudo de novo. E eu lembro que eu vi muita tristeza nos olhos do meu pai quando isso aconteceu. Meu irmão se revoltou muito. Eu lembro que meu pai fez uma reunião, juntou eu, meu irmão, minha mãe e ele, sentou na sala e falou assim: eu precisava da ajuda de vocês para começar de novo. E se vocês não quiserem, eu não vou. E eu falei: não, pai, vamos embora e vamos para cima. E a gente chegou nesse lugar chamado Austin, Aucho Nova Iguaçu. n- Não, não, norte de Nova, norte. já vindo mais saindo da Aham. Baixada, ali na Baixada também. Paracambi é lá o final indo para Vassouras e a gente foi transferido para, meu pai foi transferido para Austin, chegou lá uma igreja de 10, inclusive a esposa do pastor Miqueias, a Uhum. mãe dela era dessa igreja. Ah, é? A irmã eu ia falar o nome, mas agora vai que eu erro o Vai que nome. é. Então deixa quieto. Mas ela era de lá, a esposa do pastor Miqueias, a irmã dela, a família toda era dessa igreja. E a gente chegou lá, uma igreja muito pequena, e 2 anos depois, 1 ano e meio, 2 anos depois, a gente estava inaugurando o templo. Meu pai tinha feito um templo grande, já estava com umas 750 membros, e no dia da inauguração do templo, meu pai foi relocado de novo pelo pastor presidente. Misericórdia, o É, pastor presidente amava o pastor gentil. sim, muito. E aí foi por isso. Aí isso gerou no meu irmão uma revolta muito grande, em mim uma tristeza muito grande. Então, isso é um ponto que a gente. Mas isso não anula o fato de ele chegar num local com 3 pessoas e, se assim dizer, entregar 5.000. Chegar num local com 10 pessoas e em 1 ano e meio depois, entregar 750. Então, todo esse processo de ver Deus agir, de ver Deus trabalhar através do meu pai, isso me marcou positivamente. Ver essa mudança, essa desconsideração, porque tinha escola, tinha amiguinhos, não é uma coisa que, tipo assim, não é robô. Sim. A gente Toda tinha, a uma gente tinha logística por trás, tem sentimento, tudo. a gente tinha você igual é como se você pegasse a Alice agora e levasse pra cá. Uhum. Aí ela ia chorar, ela ia ficar triste, e aí quando ela começa a fazer amigo de novo, aí você vai pra outro lugar. Entendeu? Isso faz muito mal pra família pastoral. E isso acontece demais no Brasil. As pessoas não têm ideia. Outra coisa que me marcou muito as calúnias. Eu lembro quando a gente chegou em Paracambi, a igreja não tinha nada. E depois de uns 3, 4 anos, eu lembro que meu pai comprou o primeiro carro. E aí saiu no Que... jornal: Saiu no pastor jornal? ladrão sai da bicicleta pro carrão. Então a gente teve que enfrentar isso, porque meu pai é assalariado da igreja. Então essas coisas a gente teve que. Eu cresci vendo isso.
Mas isso nunca me retirou o reino ou a vontade de servir a Deus, mas me preservou muito de entender que o homem falha demais. Isso é verdade. O homem sem Deus, sem o direcionamento de Deus, ele deixa o orgulho ou a soberba falar, ou o medo. Meu pai, isso tudo aconteceu depois que o pastor presidente das Assembleias de Deus de Nova Iguaçu, ele faleceu, se levantou um outro pastor que também morreu, e aí no terceiro pastor, aonde começou toda essa crise de presidência, e aí muitas pessoas tinham preocupação com meu pai, porque ele era um pastor que conhece muita Bíblia, muito jovem, muito dinâmico, e aí ele era tipo para algumas pessoas era como se fosse uma ameaça para a liderança do campo. Entendi. Então isso a gente sofreu na pele. Mas isso eu não ponho na conta de Jesus, eu não ponho na conta do reino, eu ponho na conta de homens que têm medo. Porque é o seguinte, quando você sabe o que Deus te entregou, você não tem que preocupar com o que Deus entregou. Eu não tenho que preocupar com o que Deus entregou na sua mão, porque eu sei que Deus entregou na minha mão. Uhum. E o que está sobre a minha vida não deveria atropelar o que está sobre a sua vida. Então, esse medo, essa preocupação, é realmente falta de entender quem Deus é na vida de cada um. Não estou aqui para citar nome nem julgar, mas eu acho que é isso que eu aprendi vendo essa história do meu pai e da minha mãe. Que muitos sofreram, tenho certeza disso, mas hoje eu até brinco com eles. Deus deu a paga, eles moram nos Estados Unidos, estão bem, graças a Deus, entendeu? Então isso tudo não vem do filho ou do A ou do B, vem da bondade do Senhor sobre a vida deles, da Hoje, recompensa do céu. hoje já tá já meio que já tirou totalmente o pé, agora só tá só indo no embalo, né? Sim. Mas merecidamente. Como que o senhor crescendo, o senhor falando aí, eu fiquei me colocando no seu lugar. E, e acredito que isso acontece muito na vida de filho de pastor. Por isso que você vê muito filho de pastor revoltado. Aí fala assim, é por causa do evangelho? Não é por causa do evangelho. É porque o pai é muito rígido dentro de casa? Eu duvido disso. Eu acho que a família pastoral sofre muito e aí acaba gerando um ódio, ou Bloqueio. uma raiva, ou um bloqueio, ou um afastamento dos filhos dos pastores, justamente pela tristeza e pela injustiça que você vê o seu pai passar. Você sabe que aquele homem não merece isso. Você sabe que aquele é um homem de Deus. Porque não tem como enganar. Você pode enganar muita gente, mas você é quem você é dentro de casa. Por isso que eu Verdade. digo, se você quer ser alguém no reino, primeiro conquiste a admiração da sua esposa e dos seus filhos, porque eles te conhecem 24 horas, eles sabem quem você é. E se você tem admiração dos seus filhos, se você tem admiração da sua esposa, você é grande no reino. É Você não verdade. tem que preocupar com o que as pessoas acham, porque Deus já te levantou, já estabeleceu. Tem pessoas hoje em dia que pensam que precisa ter admiração dos de fora e mata os de dentro. Uhum. Isso é só aparência, isso não é realidade. Mas voltando para a família pastoral, eu acho que muitos filhos de pastores se afastam, se desviam, vão embora. Não é pela. Pode ser, pode acontecer da negligência do pai ou da mãe? Pode. Mas acho que a maioria é pela falta de você ver que aquele homem, com aquela mulher de Deus está sofrendo injustamente e não tem nada que, como filho, como um jovem, como uma criança, você pode fazer. O senhor acha que tem um peso na vida de um filho de um pastor? Exemplo, vou dar o Daniel como exemplo. Seu pai foi pastor, o senhor é pastor, ele almeja, o senhor já conversou isso com ele? Como que ele lida com isso? Eu sei porque eu lido com ele desde quando ele era muito jovem. Sim. E eu nunca, já cansei de brigar com pessoas que falam, você é filho do pastor, tem que dar exemplo. Eu falei, não, ele é um jovem. Entendeu? O senhor acha, não, só vou pegar um gancho. O senhor acha que há um peso sobre a vida de um filho de um pastor, por ele, além dele ter que dar exemplo no meio principalmente quando é criança ou adolescente, mas futuramente. É bem justo, é bem injusto. Eu lembro que as crianças corriam na igreja e aí devia ter uns 40 crianças correndo. Aí falava, seu filho, o pastor tá correndo lá fora. Mas não era só eu.
mas só era eu, entendeu? E aí meu pai me beliscava, minha mãe dava um beliscão, chamava atenção, uma coisa assim. Isso me incomodava muito, porque, tipo assim, todo mundo faz, mas as pessoas só sabem falar do filho do pastor. É, em mim gerou uma vontade de provar para todo mundo que, tipo assim, então eu vou ser esse filho do pastor aí, fera. Uhum. Já no meu irmão, não. Meu irmão causou uma revolta. Bem rebelde mesmo. Teve um momento de juventude e adolescência muito rebelde. Justamente por causa disso. E o que gerou em mim não é natural. O normal é o que aconteceu na vida do meu irmão. É. O pessoal fica chateado porque, tipo assim, a gente é ser humano, a gente vê. Se tá todo mundo correndo, por que citaram só o meu nome? Se tá todo mundo fazendo, então fala, as crianças da igreja, É. inclusive o filho do pastor, tava tudo bem, entendeu? Mas não, a primeira é coisa só o que filho do vem. pastor. É. Tipo assim, as outras crianças estavam sentadas orando, só pode, entendeu? Então, o que eu fiz com meu filho? Eu tive medo. Até a gente não tinha igreja, tava tudo bem, mas quando Deus moveu para TBLC, Daniel já tava com uns 9 anos. É isso? 9 anos. Ele nasceu em 2008, a igreja nasceu em 2017. Então ele tava com 9 anos. E eu tinha muito medo. Eu falei, eu vou tentar, já que ele vai ser acusado de filho de pastor mesmo, já que ele vai ser denegrido, porque acontece, eu não vou forçar. Então ele vai ser o filho do pastor que não toca, filho do pastor que não prega, filho do pastor que não canta. Ele vai Uhum. ser filho do pastor e algum dia alguém vai falar assim, mas não é filho do pastor não, primeiro ele é filho do Wellington. Então eu estava preparado, eu estava na minha mente preparando Daniel para isso. Nunca forcei ele a nada, nunca conversei com ele. A única coisa que eu sempre forcei é qualquer cristão comum, que é ler Bíblia forçado. Isso meu pai me fez, eu fazia, ele chorava lendo Bíblia. E parecia que estava batendo nele, né? Saía lágrima de verdade, assim, lendo Bíblia do meu lado. Uhum. Lia um capítulo por dia. Meu pai fazia eu ler 10. Eu fui super, super nice com ele. Eu lia um capítulo por dia com ele. E orar. O culto doméstico, entendeu? Essas Sim, coisas assim, eu sim, nunca isso abri é mão, porque uma. isso tem nada a ver com ser filho do pastor. Tem a Sim, ver com ser crente. ser crente. Construir uma família cristã. Isso é outra história. Uhum. Então, isso eu não abri mão. Mas forçar ele a pregar, forçar ele a fazer alguma coisa, forçar ele a pegar microfone, eu nunca forcei. A primeira ministração do Daniel, ele falou que estava anotando os negocinhos, falou, pai, o que eu anotei? Eu olhei assim e falei assim, de onde você tirou isso? Não, que eu tava vendo o senhor pregar e fui anotando isso aqui. Tava bom. Eu falei, mas a gente pode melhorar isso aqui. Ele falou, Aí eu comecei a passar uns versículos bíblicos e comecei a ajudar ele, a guiá-lo. Uhum. E aí ele trouxe a primeira mensagem, não lembro quando, não lembro o que foi. Isso aí que foi bom, não foi ruim. Uhum. E isso gerou algo nele, porque as pessoas admiraram. Acho que pela primeira vez ele não teve olhar de crítica, mas o olhar de admiração. E isso acendeu alguma coisa dentro dele, tanto que até hoje ele é o obreiro que me pede para pregar o tempo todo. Ele fala assim, ó, já tô com uma mensagem boa. Eu falei, tá boa mesmo, deixa eu dar uma olhada aí, vamos ver se a gente pode enriquecê-la. Então, e eu nunca forcei. E vou ser sincero, a última vez que eu ouvi pregar foi no culto dos jovens, acho que foi lá no Clubhouse. E aquela mensagem, eu tava uma semana difícil e ele me pedindo para dar uma olhada, para ver se eu poderia acrescentar alguma coisa, e eu não tinha tempo para isso, e eu tava sem tempo, e uma vez, acho que um dia antes, pela madrugada, ele chegou, ele tava com o Pedro. Porque o Pedro tava aí, tava os meninos treinando, cantando, fazendo o que eles sempre fazem, de se reunir, fazer culto, onde eles se reúnem lá em casa, na casa do Guto, ou na casa do Bibi, ou até num estacionamento. E aí ele me chega 1 hora da manhã em casa, né? E bate lá no meu quarto. Eu já tava me preparando para dormir. Ele falou assim, porra, dá uma olhada na minha mensagem. Eu falei, não, vou não. Essa hora vou não. E eu vi que ele ficou muito triste. E abaixou a cabeça assim, fechou a porta. Aí minha esposa olhou para mim e falou assim, se fosse um membro de igreja... Aí bateu pesado. Aí eu falei assim, cara, se fosse um membro de igreja eu tinha descido, se fosse um membro de igreja eu tinha ido na direção, se tivesse com o carro quebrado. Você tem razão. Aí eu levantei e gritei, Daniel. Aí ele falou, oi. Eu falei assim, vamos dar uma olhada nesse negócio. Aí ele falou assim, não, mas o senhor não vai trabalhar amanhã? Eu falei, vou trabalhar amanhã.
mas dá tempo da gente dar uma olhadinha. Aí eu fiquei com ele e acabei me distraindo, fiquei com ele até 3 horas da manhã, tendo que acordar. Eu acordo 6h45, 6h50. Não consigo acordar antes disso, já foi o tempo. E às vezes até perco a hora e acordo 7h10. Mas tá tudo bem. Isso, algum lugar tinha que ser sacrificado, né? Então que seja o trabalho. Chego um pouquinho mais tarde, corro um pouquinho mais durante o dia, mas tá tudo bem. E aí depois eu vi aquela mensagem dele. E me alegrou muito a alma, porque uma coisa é você guiar, olha, eu vou te ajudar no teu esboço, vou te dar alguns versículos, olha, esse versículo encaixa aqui, esse versículo encaixa ali. Mas a manifestação da pregação, o Dinamismo, tudo. é dele. Então é um chamado que Deus trouxe para ele. E isso nasceu nele, porque se dependesse de mim, eu acho que ele não seria, ou não teria. Sim. Porque eu tinha muito medo mesmo. Primeiro de comparar. Eu vivo numa guerra que não é uma guerra, mas é uma guerra. Vou explicar. Eu vi meu pai pregar no melhor, no prime dele, no melhor tempo dele. E se hoje vocês que viram um pouco do meu pai pregar pensam que o homem prega muito, ou prega bem, ou é uma bíblia ambulante, tinha que ver ele com 40 anos, ele com 45 anos, ele com 50 anos. Era um monstro. Era absurdo. Então eu sempre tive alguém para correr, tipo assim, quando eu prego, a minha vida toda foi eu preciso chegar perto. Eu preciso chegar perto. E eu não queria isso pro meu filho. Eu não queria que ele time consume. Você estuda, você luta, você milita, e aí quando você lembra, fala assim, cara, tô muito longe. Eu acho que me facilitou muito a vida porque me fez crescer muito como pregador. Me fez crescer muito como estudante da palavra de Deus. Porque eu sempre admirei um homem que tem muito, muito. Então isso é bom e ruim, talvez não seja. Mas eu não queria isso pro meu filho. Só que acabou que Deus que escolhe, é Deus que faz o caminho, então não fui eu que escolhi, mas Deus o escolheu. E aí toda vez que ele prega, só que eu falo com ele, se não tiver reverência, se não tiver separação, se não tiver buscando, não vai vir. Porque letra por letra eu posso passar para qualquer pessoa. Sim. E ler, todo mundo lê. Então a ideia é que ele busque, que ele continue na presença e assim Deus vai continuar usando. Benção. Gente, o papo tá muito maneiro. Quero convidar você que está assistindo esse episódio. Não esquece não de dar o like, tá bom? E compartilhar. Tá muito, muito legal. Estamos falando sobre o desafio do pastorado. Tá bom? A gente já falou do pastor da sua infância, de como foi. O senhor chegou a pastorear no Brasil, não? Eu ajudei meu pai. Fui co-pastor do meu pai por 1 ano. Depois daquilo tudo de troca, meu pai... Quantos anos mais ou menos o senhor tinha? 16 anos. Eita lasqueira. Aí meu pai, ele abriu uma igreja em Botafogo. E aí, só que ele dava aula de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta, tinha 2 cultos. E ele falou, você vai ter que segurar esses cultos. Você vai ter que dar teu jeito aí, pregar e desenvolver essa igreja. E final de semana eu assumo. E aí eu tive essa oportunidade de ser co-pastor do meu pai no Brasil e ajudá-lo. Uma igreja que não cresceu muito. Acho que a gente começou com 2 pessoas e quando a gente realmente parou de vez, já devia ter umas 30, 40 pessoas. Mas foi bem interessante. Esse período também foi de aprendizado, de crescimento. Me ajudou demais. Acho que tudo coopera pra gente crescer, né? Sim. E a gente já está quase entrando no seu pontapé como pastor, quando o senhor chegou aqui nos Estados Unidos. Conta um pouco pra gente como que foi o desafio, tanto de que o senhor chegou aqui nos Estados Unidos, e o senhor fala que em 98. Isso. O senhor tinha quanto? 18, 19 anos? 18 anos. 18 anos. Claro que o tempo não era as coisas como é antiga hoje em dia. Mas como que é para um jovem começando o cumprimento da promessa, um pregador para as nações? Antes de tudo, vou te fazer uma pergunta. O senhor almejava ser pastor local ou itinerante? Eu queria ser pregador itinerante.
Eu, O eu, o senhor tem esse aplicativo, tipo assim. eu queria muito. O meu sonho era pregar e só pregar. Eu não pensava muito em pastorear, cuidar de pessoas. Eu queria pregar. Porque é uma coisa que eu sempre amei muito, vendo meu pai e Uhum. estudando e aprendendo tanto da Bíblia. Eu queria passar informação. Porque pregação é isso, é passar informação. O que é uma pregação de 10 minutos? O que é uma pregação de 1 hora? É a quantidade de informação que você tem para passar. Uhum. E por isso o esboço, porque senão você pode até se perder. Porque uma coisa vai ligando na outra e daqui a pouco você se foi e É. nem volta Nem para onde você volta e nem começou e avança. nem conclui o que você abriu. Então, o esboço se mantém numa linha vertical, uma coluna vertical, né? Mas o meu sonho de verdade era pregar. Só pregar. E quando o senhor chegou aqui, o senhor já contou pra gente, no outro episódio, o senhor conta como que foi o desafio das malas, que já te deram uma pernada. Sim, verdade, verdade, verdade. Quer que eu conte isso de novo? Conte, 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 conte. Não, cheguei aqui, eu conheci um rapaz e ele lá em Botafogo, jogando bola na praia, ele falou que ficava aqui nos Estados Unidos 6 meses, ganhava US$ 10.000 e ficava 6 meses no Brasil usufruindo desses 10 mil Aham. dólares. E eu tinha passado para a universidade e, e, e eu precisava de dinheiro para os livros. E Uhum. meu pai, tadinho, ele dava aula, ele já não estava mais pastoreando a igreja. E eu sabia que ia ser muito difícil, eu não queria ser um peso pro meu pai. Então, quando saiu a oportunidade de vir, eu falei, pai, eu quero ir. O pai falou, se é de Deus, então eu te dou um cartão e você vai. E tudo fluiu de uma maneira absurda. Não tinha passaporte, não tinha nada, saiu passaporte, saiu visto americano, saiu tudo assim. Em meses eu já tinha tudo. Então, quando o rapaz veio, a gente veio junto, eu, meu irmão e ele. E só que eu amava geografia, eu amava história, eu estudava muito. E eu não conhecia, não falava inglês, mas de geografia eu entendia. Então, ele falou, a gente desceu em Orlando e ele falou que a gente tava indo para Geórgia. Só que eu olhei assim e falei, meu irmão, o sul de Orlando é Miami. Miami. Tá errado isso aqui. E eu falei para ele, não, você tá levando a gente pro lugar errado. Ele falou, não, pai, você quer conhecer mais os Estados Unidos que eu, que venho aqui todo ano. Eu falei, não, mas de Estados Unidos eu não conheço, mas geografia eu entendo. E aí ele acabou que parou numa casa em West Palm Beach, desceu do carro, falou com o senhorzinho, fez sinal pra gente entrar. Naquele dia o Espírito Santo falou comigo, tira os passaportes, tira o dinheiro, tira a carteira e dorme no bolso. Aí eu falei com meu irmão, tira as coisas mais importantes e dorme no bolso. Meu irmão, você é maluco? A gente vai dormir com o bolso cheio de coisas. Eu falei, Deus mandou, então dorme no bolso. De manhã, quando a gente acordou, o homem tinha levado as nossas malas, levado o carro alugado. Eu estava na casa, descobri de um pastor. E aí o pastor, imagina esse telefonema, ligou para minha mãe lá no Brasil para dizer que a gente foi jogado na casa dele e ele precisava fazer, e minha mãe gritava do outro lado: bota no avião e manda meus filhos de volta. Que desespero. Misericórdia. Ele falou que ia levar a gente para o aeroporto e eu Isso em falei: 98, imagina o 98. desespero, que não tinha FaceTime, não Não, tinha nada. não tinha nem celular. Na época o celularzão era uma fortuna daqueles que abria assim, Aham. gigante. E aí falei com ele, não, moço, não me manda embora não, porque meu pai pagou a passagem, meu pai já deu uma despesa pro meu pai, eu vim aqui para facilitar a vida do meu pai, tô dando prejuízo. Me ajuda, me arranja um emprego e não me manda embora não. E aí eu lembro que, pastor Oséias, se um dia se eu estiver ouvindo isso aí, um abraço pro senhor. Agradeço muito a Deus pela sua vida. Pastor Oséias era uma igreja hispana e, e esse moço que foi na casa dele já tinha ido na igreja dele por uma semana e sumiu. Uhum. Como todo bom pastor, né? Recebeu, não Recebeu, veio. abriu a porta lá, a gente dormiu na sala dele e ele que conseguiu um apartamento pra gente alugar, ele que conseguiu o meu primeiro emprego, o qual também fui roubado. Trabalhei 2 semanas e o cara não me pagou. Eu não lembro o seu nome, mas se você quiser me pagar, eu tô aqui. Até hoje. Mas tem que ser com juros Tô tudinho. por aqui ainda, não fui embora. E aí o segundo emprego foi o DI Pascoal. Um beijo também, se um dia você assistir. É, acreditou ou não acreditou, não sei o que deu na cabeça do velho. A gente já chamava ele de velho naquela época. Imagina. E ele deu o serviço pra gente. E não só deu serviço para mim e pro meu irmão, como também na primeira semana de trabalho ele deu a ver pra gente poder ir pra igreja. Ele falou assim: ó, de segunda a sábado vocês passam e pegam todo mundo.
Vocês têm responsabilidade? Eu falei, sim, senhor. Acordava 5 horas da manhã, passava, pegava todos os funcionários e parava na porta da casa dele. Tinha que estar na porta da casa dele 6h30, para 7 horas começar a trabalhar. E, e eu só pedi a ele para se eu podia ir na igreja no domingo, que era na igreja do pastor Oséias. Ele falou, não, vocês podem usar a van para ir para a igreja. E foi assim. A vida começou. Hoje eu conto pro meu filho desse moço, se eu não tivesse sido roubado, talvez não teria a essência ou a vontade de ficar nesse país, o desejo de devolver, de não dar tanto prejuízo pro meu pai. Eu Aham. conhecia a história dele, eu sabia o tanto que ele já tinha sofrido financeiramente, com tudo que ele tinha passado, na hora de usufruir, de receber a bênção depois de tantos anos militando, ele foi cortado, podado, e eu não poderia dar um prejuízo pro meu pai. Então, eu falo pro meu filho que foi a melhor coisa do mundo ter sido roubado, porque isso me gerou dentro de mim um desejo de vencer, custe o que custar nessa terra. É Porque essa isso. terra é de gigante. É, Essa terra não é para qualquer um, não. eu costumo falar isso. Aqui nos Estados Unidos não é para qualquer um. Os outros só vê a parte boa, né? Não, Léo? Léo tá aqui, como sempre, mais um abraço aí pro Léo que tá aqui ajudando a gente. Léo, o Anderson aqui, que tá ajudando a gente também na iluminação. E eu costumo falar que Estados Unidos não é para brincadeira. Não é todo mundo que suporta. Não. Não é todo mundo que A suporta. As maioria. pessoas só vê a parte boa, O você dólar. andando de carro e que não sei o que, mas não sabe o tanto que você abre mão para você estar aqui. Sim, e tanto que você massacra o seu corpo, o tanto que você acorda cedo, dorme tarde. E as contas são pagas em dólares, né? As pessoas fazem conta, você está ganhando tantos dólares. Mas a gente gasta em dólar, a gente não gasta em real, a gente não gasta em peso mexicano, a gente E gasta outro em dia, dólar. o dia que tu no trabalho, não adianta você chegar lá e mostrar o atestado, não. Você não recebe. Não, Não rola, não. aqui não. Aqui trabalhou, ganha, não trabalhou, não Não ganha. ganha. Então a gente já está começando a entrar já quando o senhor começou a pastorear aqui nos Estados Unidos. Eu comecei a pastorear aqui, vamos lá, 2003. 2003. Um ano depois do Penta. Isso, 2003. Não foi É antes. de que ano, Léo? vamos lá, em 99, eu e meu pai ajudamos um pastor, que hoje já não está aqui, morreu. Ele teve um acidente e nos convidaram para ajudar esse pastor. E aí a gente liderou essa igreja por um ano, eu e meu pai, onde eu conheci minha sogra, a dona Leila. Ela que me via pregar, que falava, você vai casar com a minha filha. Aí, tá vendo? A palavra tem poder. Sim, ela liberava isso. Se eu fosse mais nova, eu casava contigo. Largava o meu marido para casar contigo. Eu pregava lá. E eu muito novinho pregando. E a gente ajudei meu pai nessa empreitada por um ano, quase 2 anos, na Simple Road, numa igreja pequenininha. A gente chegou ali, tinha 10 pessoas. E quando a gente foi embora, o pastor melhorou, a gente deixou umas 70 pessoas. E aí isso foi em 99. E em 2003, aí a gente ficou voltamos para a igreja americana, fiquei na igreja americana quase 5 anos, e aí, bom, desenvolvi meu inglês e não sei o quê, mas sentar no banco, nunca fiz nada na igreja americana. E em 2003, meu pai virou para mim e falou assim, vamos abrir uma igreja? Eu falei, vamos. E isso foi em West Palm Beach. E aí a gente abriu a nossa igreja em 2003. Se você tá um pouco perdido, o pastor Gentil não aguentou a saudade e veio morar nos Estados Unidos também. Sim, verdade. Ou o E pastor Gentil ou a missionária. eu acho que foi mais a missionária que Eu não aguento que ficar lá fez ele também. perder o resto de cabelo que ele tinha. Porque, bem, para explicar isso foi o seguinte, eu e meu irmão viemos juntos, e meu irmão com 1 ano de América chegou um dia na nossa casa e falou assim, vou casar. Eu falei, como assim vai casar? Não, vou casar. E casou. E aí ele casou com a Jaqueline, a irmã Jaqueline, que na época a primeira esposa dele, hoje ele já é recasado, ele casou de novo com a segunda esposa, mas aí ele casou com essa brasileira. E aí meus pais vieram para ver se eu morava, se passava fome, se eu morava no gueto, ou na favela, ou onde eu morava. Eles não tinham a mínima ideia. Aham. Era carta, gente. Eu escrevia carta para minha avó. Minha avó escrevia carta para mim. Então era uma outra, é até difícil fazer essa analogia, mas era outro tempo. E aí meus pais vieram para ver se meu irmão ia casar mesmo. Meu irmão casou. E aí eles queriam me convencer a ir embora. E eu
já tinha um ano dos Estados Unidos. Eu falei, quero ir embora, não. Eu tinha dinheirinho, eu tinha carro. Quanto que eu vou comprar meu próprio carro no Brasil? Aqui com menos de um ano eu já tinha carro. Aí eu falei pro pai e pra mãe, não vou, não vou, não vou. E aí eles voltaram pro Brasil e depois de 6 meses eu acho que realmente a minha mãe não aguentou e aí veio morar comigo. Então é isso, esse é nessa movimentação que meus pais vieram. E aí em 2003 nós abrimos a igreja, a Brazilian Gospel Church em South Florida. E aí nessa igreja, eu brinco com meu pai que foi treinamento. Eu pregava um domingo, meu pai pregava outro. E a igreja começou eu, meu pai e minha mãe. E eu acho que o ponto máximo da igreja foi ali umas 50, 60 pessoas. E a igreja durou até 2014. 2014, meu pai resolveu fechar a igreja. E nesse intervalo eu casei com a Poliana, missionária Poliana. Tinha convite, na época, a maior igreja, acho que quase dos Estados Unidos, era do pastor Paulo Lucas Sacramento, com mais de 1.000 pessoas. Ali, exatamente onde nós estamos nos reunindo. E eu tinha um convite do pastor Paulo para ajudá-lo, ser o vice dele. E eu lembro que eu falei com o pastor Paulo, e se eu vier lhe ajudar, quem vai ajudar meu pai? E se eu vier pastorear junto com o senhor essas ovelhas, quem vai cuidar das ovelhinhas que estão lá? E ele ficou admirado com essa minha resposta. E a minha esposa ficava, mas, puxa, tanta oportunidade aqui, a gente lá com 15 pessoas, 20 pessoas. Eu falei, enquanto Deus quiser, eu vou ficar do lado do meu pai. E isso foi se arrastando até 2013, quando meu pai desistiu, não quis ter mais igreja. E aí a gente foi para a igreja americana, eu já casado com meu filho, a gente foi para a igreja americana. Só que aí eu não era mais... Sabe quando você era 10 anos, foram quase 11 anos pregando quase todo domingo. Eu tenho esboços e esboços daquela época, eu tenho, sabe? Então, aí quando eu fui para a igreja americana, eu fiquei muito triste, falei assim, meu Deus, eu nunca mais vou pregar na vida. Acabou. Um americano não vai me chamar para pregar. E aquilo gerou em mim uma tristeza muito profunda. Só que eu não queria errar, eu não queria fazer nada de mim mesmo, nada da minha vontade. Foi quando em 2016 eu recebi um convite do meu cunhado para ir numa igreja que estava abrindo. Esse é o primeiro culto, pastor Erasmo. E aí eu fui até a igreja, primeiro culto na igreja do pastor Erasmo. Só que em casa Deus falou comigo, leva uma pregação. E eu falei, Senhor, o homem nem me conhece. Como é que eu vou levar uma pregação? E Deus leva uma pregação. E nesse dia eu cheguei, sentei no último banco, aí falaram para ele que o pastor Hélio estava na igreja, na casa, foi na casa dele que começou. E ele me chamou para ir lá na frente, eu não queria ir, ele insistiu. Aí acabei indo, ele falou assim, tem uma mensagem aí, não? Eu falei, tem. E aí eu preguei, eu acho que domingo, quinta-feira, durante uns 3 meses seguidos. E aí não parou, e aí a gente fez uma parceria bacana, a igreja cresceu, começou na casa dele e acabou indo para um outro local e chegou a 100, 120 pessoas. Mas aí a Bíblia diz, não andarão dois juntos se não tiver de acordo. Eu comecei a discordar de muitas coisas. E aí eu aprendi que eu não posso me voltar contra a liderança, contra o meu líder. Então eu chamei, conversei com ele, apontei biblicamente o que eu achava que não estava funcionando, o que eu achava onde a igreja estava começando a desviar do caminho que começou lá atrás. Só que a gente não conseguiu chegar num acordo. E aí acabou que eu saí da igreja do pastor Erasmo e eu falei, agora eu não mexo mais com brasileiro, não, agora já deu. Só que em 2017... o próprio Espírito Santo apareceu para mim numa visão, e aí eu vi a visão da nossa igreja. E aí eu falei assim, mas agora eu já estava com passagem comprada para Israel, eu e minha esposa. E eu nunca fui em Israel, olha só. Eu tinha passagem comprada, abri mão da passagem, até hoje nunca pisei em Israel. Minha esposa já foi, para a graça de Deus. E aí eu falei, Senhor, só se minha esposa apoiar. E eu lembro que eu estava no office trabalhando no computador, e aí eu olhei para trás assim, ela estava passando. Eu falei, amor, a gente não vai mais para Israel. Aí já sabe, né? Fala pra mulher, o sonho dela não vai. É isso aí. Poxa, os olhos até viraram. Mas aí, de repente, ela falou assim, por quê? Eu falei assim, porque o Espírito Santo acabou de falar pra gente abrir uma obra. Mas se você quiser, a gente vai para Israel. Ela começou a correr dentro de casa, dar glória a Deus, falar em línguas. E eu tentando convencê-la que ela estava errada. Falou, mas e Israel? E a passagem? Ela falou, que passagem? Que
tem anos que eu oro pela tua vida, para que você tome essa decisão. E eu tô preocupada com o Jael. Deus ouviu minha oração. Deixa a gente perder esse dinheiro. E aí essa louca, que hoje vocês conhecem como pastora Poliana, ela abraçou esse projeto. E assim foi assim que nasceu o TBLC. TBLC nasceu de um coração que achava que nunca mais ia pregar, que nunca mais ia fazer a obra de Deus, que nunca mais ia fazer nada. Peguei tudo que eu tinha juntado. Eu estava no momento da minha vida financeiramente absurdamente abastado. Peguei tudo, tudo, tudo e falei, Senhor, eu cheguei nessa terra com uma mala e ela foi roubada. Hoje eu tenho muito e eu preciso de alguma maneira devolver para ti. E aí a TBLC nasceu eu investindo tudo que eu tinha. E aí quando acabou todo o meu recurso, todo o dinheiro que eu tinha juntado, eu vendi 2 caminhões que eu tinha e coloquei na obra. E eu não me arrependo. Não me arrependo porque você, ele, muitas pessoas que têm entrado por essa igreja são frutos desse investimento inicial. Eu investi tudo que eu tinha e quando acabou o meu dinheiro, eu falei, agora acabou a igreja. Aí Deus falou assim, não, eu só estava esperando você depender de mim. E Deus sempre proveu na igrejinha onde vocês nos conheceram, proveu quando a gente foi para a igreja americana e absurdamente proveu nesse lugar aqui, que é muito caro, é fora dos padrões, é fora do que eu consigo manter. Eu não consigo manter nem 50% do que a gente tem aqui, mas quando Deus abriu essa porta aqui, a única coisa que eu falei com Deus é isso. Se eu sou pastor de verdade e se Deus me chamou para a obra, eu não quero salário, mas eu quero que a igreja tenha condição de permanecer, que a igreja consiga de alguma maneira sobreviver. Aham. E a gente está aqui há 3 anos e Aos trancos e barrancos, empurrando. na luta. Então, já vamos. Isso que a gente só queria conversar 15 Ai, meu minutos, Deus. já tá dando. O Léo já falou, já passou já 50 minutos. A gente tem que E fechar. agora que começou a TBLC, a gente não pode parar. Deixa eu só fazer umas 2 perguntinhas aqui. Qual é o desafio porque quando a gente estava, eu também vim do Rio de Janeiro, todo mundo é a mesma cultura, Sim. sabe? É tudo mais ou menos pensamento ali, entendeu? Todo mundo criado no Na mesmo mesma localização. padrão, a mente fica Agora vem aqui para os Estados Unidos. Claro que Deus tinha uma promessa na sua vida. Mas como que é pastorear tantas pessoas do Rio, de lugares diferentes do Brasil e se converger em um local só? Muitas denominações. O senhor é de uma linhagem mais pentecostal assembleana. Aí vem um irmão que foi criado na Batista, outro na Metodista, sabe? Como que é para pastorear esse jogo de cintura, de pensamentos diferentes? Como que foi? É muito difícil. É muito difícil. Eu brinco aqui que se não fosse o Espírito Santo a gente se matava. Se não fosse o Espírito Santo não tinha uma alma aqui. Porque é muito diferente. É muito diferente. Cada um tem uma cultura familiar. Cada um tem até um status de conhecimento. Alguns, eu tenho membros aqui que cursaram a 2ª série. Mas eu tenho pessoas aqui que têm bacharelado. Então, são tão distantes, pessoas que nunca andariam junto, pessoas que nunca sentariam para conversar, porque não tem nada para falar que una essas pessoas. Porque geralmente você anda com pessoas que têm o mesmo conhecimento seu, ou que gostam da mesma coisa que você, ou que curte a mesma coisa. Isso atrai pessoas. Se eu parar para analisar, essa igreja é tão diversificada e é tantas pessoas tão diferentes que é impossível. Humanamente é impossível. Então o que eu fiz? Eu fiz a oração de Salomão. Senhor, me dá sabedoria para cuidar desse teu povo. O povo não é meu. Hoje, quando a gente estava orando aqui na igreja, eu falei isso para Jesus, eu não gerei ninguém. Eu não gerei esse povo. Eu tô como aio. O que o aio faz? Ele pega a criança, ele cuida, ele gerencia como pai, mas ele não é o pai. Uma hora ele vai ter que entregar para o pai. E ai dele se não entregar da maneira que o pai quer que ele entregue. Educado, polido. Se é para ensinar 10 línguas, é 10 línguas. Se é para ensinar a se postar numa mesa, se postar numa mesa. Esse é o trabalho, essa é a função de aio. E eu falei com Deus hoje na minha oração, eu sou apenas o aio.
Então é muito difícil, mas também é prazeroso. É recompensador ver que está dando certo e saber que não sou eu. Saber que eu não tenho nada que eu, uma fórmula mágica, ou uma chave, ou algo que eu possa ensinar alguém para dizer: olha, se você fizer dessa maneira, a sua igreja pode ser diversificada. Ainda tem um agravante: nós temos americanos aqui, casados com brasileiras, e eles me procuram, eles ligam para mim. Então é só Deus. Essa salada de fruta, essa salada misturada humanamente, tinha tudo para dar errado. Por isso que a igreja brasileira tem uma tendência a não dar muito certo, tem uma tendência a não crescer. Por quê? Porque chega até um tamanho onde as pessoas se conectam, aonde tem tudo em comum. Aí quem não tem nada em comum não consegue ficar. Chega, não, Não é para mim. essa igreja não é para mim assim. E a TBLC tem sido para todos. A TBLC, todos que vêm aqui conseguem se encaixar nela. Por quê? Porque a primeira coisa que é apresentada, primeiro é o amor sobrenatural que é gerado no coração de todos que aqui estão. Segundo é a palavra, que é pregada com veracidade, verdade e profundidade. E terceiro, a presença. Você pode fazer um culto de criança, você pode fazer um culto de adolescentes, você é prova disso, você é líder da juventude. Nós vemos a tia Jo, quer dizer, a gente tem orações, qualquer reunião nós sentimos a presença do Senhor. Então, unindo essas três coisas é o que mantém essa igreja crescendo com tanta diversidade. E se não fosse assim, não teria como crescer. Porque nós temos pessoas de todos os estados do Brasil, de todas as culturas imagináveis. E se não fosse o Senhor e o Espírito Santo. Então, eu acho que o difícil e o challenge para mim é continuar orando, buscando e pedindo ao Senhor a graça. Porque sem ela. Eu sou muito fã da instituição igreja, porque ela agrega muito na sociedade, Sim, na vida do membro que realmente quer, sim. entendeu? Crescer, frutificar espiritualmente, criar raiz é um lugar maravilhoso. Você que vai ser pai, cria seus filhos na igreja, sabe? É, os talentos ali tem. A minha menina, ela já está praticando, porque ela falou, pai, o dia que o senhor me der 5 minutos no culto dos jovens, eu vou louvar esse hino aqui. Então, eu não pus nela, porque ela vê isso. Você viu a Sofia louvando Sofia Maria? também, aham. Meu Deus, eu quase tive um treco. Então, o organismo, assim, a instituição a igreja é muito importante para a sociedade. Sim, Eu acredito que é por isso também tanta luta, tantos escândalos, tanta coisa que engloba tudo, entendeu? E infelizmente as pessoas generalizam. sim. Infelizmente, o que eu vou fazer na igreja? Vou dar o dízimo pro meu pai, vou dar dinheiro para pastor? Sim. E não sei o que, eu costumo falar, graças a Deus, meu pastor não precisa do meu dinheiro. Ele trabalha. Eu dou, É, eu dou graças a Deus, talvez seja até um trauma, né? Porque eu aham, vi o que o meu pai passou e tudo que ele passou. Eu dou graças a Deus que antes de me dar a oportunidade de ser pastor da TBLC, Deus me deu a oportunidade de ter um negócio. E aí a TBLC hum, me dá a oportunidade de pastorear. E não estou aqui contra, por favor, pastor que recebe dinheiro da igreja, eu acho que é correto e bíblico. Eu posso citar dezenas de versículos que corroboram e dão espaldo para isso. Eu estou citando o meu caso. No meu caso, eu dou graças a Deus que foi dessa maneira. Eu acho que até para o crescimento da igreja foi importante. Hoje, com tantos escândalos que nós estamos vivendo, principalmente aqui nos Estados Unidos, isso tem sido. Eu li, agora a gente recentemente leu sobre Moisés, quando Moisés foi acusado e ele falou assim: nem uma cabeça de jumento peguei de nenhum deles. Paulo dizendo à igreja de Coríntio: a nenhum de vós fui pesado. Então tem hora que é necessário não ser pesado para que a obra cresça. uhum. Isso não ofende e não deveria ofender, nem ataca nenhum dos meus irmãos pastores que vivem da obra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique o seu salário, que a igreja realmente honre você e cuide de você. Estou citando o meu caso, que foi necessário para esse tempo e para esse momento não ser pesada nenhuma dessas famílias, para que elas possam desenvolver, crescer
E quem sabe um dia não é sentença dada, não. Já pensou? A TBLC conseguir salariar o pastorzão, não vai precisar mais acordar cedo para ir lá entregar a caixa, gente. Gente, olha só, reta final aqui do nosso episódio, da live. E eu queria estar fazendo aqui umas duas perguntas só para a gente Vou arrematar. tentar responder o mais rápido possível. Já que o senhor está falando em pastor receber salário, o senhor é contra a pastores que ficam ricos? Sou. Vou te explicar por quê. Por quê? Pastor, ele pode ser rico o que ele quiser, desde que seja com o seu trabalho secular. Pastor não pode ficar rico com a obra da igreja. Pastor não pode ficar rico com o salário da igreja. O que acontece? A igreja vai crescendo e as pessoas querem. Eu não estou acusando ninguém, nem vou dar nome. Mas o que acontece? Se o salário do pastor é 2.000 e hoje tem 300 pessoas, aí o que acontece? Chegou a 600 pessoas. Beleza, quanto custa para um pastor e a família dele viver? Hoje na América, uns $6.000. Tem como a igreja chegar até lá? Bem, a igreja chegou até lá. Mas de repente a igreja virou 5.000 pessoas. Aí o pastor fala assim: não, mas peraí. Eu ganhava 6.000 porque a igreja tinha isso. Agora eu quero ganhar 100.000. Eu discordo. Você quer ganhar dinheiro? Trabalhe. Quer ficar rico? Trabalhe. Eu não concordo com o enriquecimento de um pastor através da obra da igreja. Não. Digno obreiro do seu salário. Ali não está dizendo para enricar, para ficar rico. Você quer dirigir uma Ferrari? Você quer dirigir, eu vou dizer, uma Maserati? Você quer dirigir? Compre com seu dinheiro. Não é pecado ter dinheiro. O que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro. Agora, as pessoas ficarem ricas, e isso causa muito escândalo, e é isso que atrapalha o crescimento da obra de Deus, é justamente isso. Pessoas que querem ficar ricas do evangelho. Entenda, eu não sou contra, de maneira nenhuma, salário de pastor. Não sou contra cantores que fazem shows, que ganham seus no show. Tem os seus cachês, que recebem ofertas das igrejas. Não sou nada contra disso. Agora, graças a Deus, muitos têm lançado suas próprias camisas, suas marcas, e eu acho que é por aí. Esse é o caminho. Se você quer ter mais do que supostamente uma igreja pode lhe servir, Sim. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho bacana também essa ideia de pregadores ou ministros que vêm ministrar e que traz seu material também. Eu acho que esse é o Ou é um caminho. livro, ou é alguma coisa, e também a igreja tem que ser consciente Sim. e ofertar também na Isso, vida. Isso. Entendeu? E bem bacana, pastorzão, o senhor esclarecer isso. Eu acho que a gente também está no mesmo pensamento. Eu não gosto que as pessoas estipulem o preço. Eu vou se você me dá X. Não é Entendeu? melhor nem vir. Fica onde você eu tá. vou, Fica onde você tá. mas 10 mil para você. Eu falei, não, calma aí, mas quem cobra por uma noite não é pregador, essa é prostituta. A pessoa que cobra por uma noite é o quê? Isso não é um cinema. Eu fico muito triste. Porque o que acontece? Eu aprendi a olhar os dois lados. Como Deus foi me apresentando algumas pessoas, eu descobri uma coisa muito triste, que eu vou dizer para vocês aqui. Existe igrejas e pastores que não têm honra nenhuma. Zero de honra. Eu já ouvi, uma vez uma pessoa me procurou e falou assim, para trazer a fulana de tal, a cantora que sempre vem aqui na sua igreja. Eu falei, tem que dar uma oferta generosa, uma oferta boa. Ele falou, e se eu der $50? Eu falei, mas $50? De oferta? Ele falou assim, depois que ela cantou, eu dei, e daí? O que ela vai fazer? Você acredita que ele falou isso para mim? Eu fiquei horrorizado. Essa pessoa não tem princípio nenhum. Então, o que acontece? Aí, olha como é que a coisa, Satanás, ele acaba usando de uma artimanha horrível. Os cantores, por passarem, eu vi isso muito na vida da Michelle Nascimento, andei muito com ela, ela morou com a gente, e os cantores, e talvez os pregadores, mas mais os cantores, passarem por humilhações e vergonhas. Por exemplo, uma coisa que a Michelle me confessou, uma vez ela foi cantar numa igreja, ela, a filha dela e a mãe pararam no McDonald's, compraram 3 lanches, dirigiram até lá. Chegou lá, o pastor pediu para ela cantar 200 músicas, não é comum, o normal é 3 a 4, no máximo 5. Ela cantou mais 10 músicas, porque o pastor ficava, canta mais, canta mais. Acabou o culto, o pastor nem deu uma garrafa d'água, falou, muito obrigado, Deus abençoe, porque de graça deu, de graça receber, de graça dai. Quer dizer, não deu a gasolina, não deu a comida do McDonald's. Então, o que acontece?
a maioria dos cantores passaram a ter assessoria. E aí, assessoria, algumas se corromperam, porque elas passaram a cobrar uma porcentagem para elas. Então, há uma negociação horrível. Tanto eu posso lhe afirmar, diante do Espírito Santo a quem vive e sou, que todas as pessoas que vêm aqui, nós não usamos assessoria. Todas as pessoas que Deus tem nos dado a oportunidade de vir na nossa igreja, eu trato direto com o pregador ou com o cantor. Isso facilita de uma maneira absurda. Por quê? Porque eu posso chegar para o fulano, olha, hoje eu posso dar um carro, minha casa, um hotel e essa oferta. Tá bom. Se a pessoa falar que não tá, tá tudo bem também. Eu já adianto a minha ideia. E pode ser que na hora ali o Espírito Santo me alegre tanto o coração que já aconteceu de eu falar assim, ih, tá pensando em dar isso, mas vou dar mais. Tô com vontade de dar mais. E se a igreja não tiver, eu tiro do meu bolso. Sim. Entendeu? Então, isso pode acontecer. Só que eu sou bem honesto. Eu sou bem honesto. Também se eu não posso, eu falo assim, hoje eu só posso isso. E então, pode ter certeza, as pessoas que Deus tem direcionado e tem vindo aqui na nossa igreja, nenhuma delas eu trato com assessoria. Assessoria, não estou falando que é ruim, estou falando que tem ajudado muitos cantores a não serem maltratados pelo sistema, mas alguns assessores têm abusado porque você não tem contato direto, o cantor não sabe de nada, o pregador não sabe de nada, e eu fiquei sabendo de algumas situações de assessoria cobrar 40% até 60% a mais do que o Caramba. pastor ou o cantor pensaria em cobrar ou receber como oferta. Porque você pode falar assim, pastor, eu consigo ofertar, vamos lá, $200. Uhum. E ele pode falar, amém. Ou ele pode falar, poxa, irmão, eu estava esperando mais um pouquinho, mas o senhor vai dar a comida? Porque aí o cara pensa, vou pegar esse dinheiro, ainda pagar a comida e pagar a gasolina, então não ofertei nada. Sim. Entendeu? Uhum. Então, eu acho saudável a conversação, eu acho saudável. Não é negociação, é conversação. Porque tem muito ministro também que vive disso, né? Exatamente, Vive exatamente. disso. Você vai tirar ele do local onde ele está. Esse é o pensamento que eu acho que tem Entendeu? que existir. Eu estou tirando o sujeito da casa dele. Eu estou tirando ele do conforto do lar dele. E vou tratá-lo ele como alguém que estou fazendo um favor de estar na minha igreja. Uhum. Eu acho isso falta de realmente qual é a palavra que eu usei? De honra. Honra. E falta muito princípio de honra nas igrejas. De membro para liderança, de liderança para pessoas convidadas. Infelizmente é uma guerra que a gente ficaria um podcast inteiro só para falar sobre isso. Última pergunta aqui, já tá ficando tarde. O Léo já tá ali desesperado. Tem quantos minutos já, Léo? 1h05. Eita, gente, Pra quem é eu só falar 10 minutos. esticamos, hein? Conseguimos esticar. Pastorzão, eu acredito que eu não vejo minha filha casando. Não que eu vou morrer, mas que Jesus volte. Eu acredito que tá tão próximo. Como que pro senhor, como pastor, Deus te plantou nesse tempo, especialmente nesse tempo, que eu acho, né? Não é, a gente não tá aqui dando uma de marcando data, mas que todo o cenário está montado, tudo, né? Inclusive um africano marcou para amanhã. Amanhã Jesus não vem. Oh, misericórdia. Porque marcou já ele era. não vem, né? Aí que Eu ele não fico vem mesmo. imaginando Se ele estava programado para vir, O que houve, amado? a luz daqui deu uma apagadinha. Mas acho que tá ainda filmando. Tá tudo dentro. Voltou, só faltou mudar. Calma aí, problemas técnicos. Será que estamos on ainda, amado? Não acredito. Caiu? Não. Ah. Oh, glória a Deus. Então, o que acontece? Eu creio, não botando data. Uhum. Eu espero que Jesus venha hoje. Sinceramente, eu não trabalho amanhã. Eu nem preciso pagar aluguel Fabrício. Não precisa. E ele não vai estar também para receber, então tá tudo bem. Mas eu creio que a gente não tem 20 anos nessa terra. Eu também. Entendeu? E que colocaria a Alice ali com... Ela tá com 6 anos? 7 Vai fazer anos? 7 anos. Se botar 15 anos, dá 22. Ela casa. Deixa ela assim. Então, até lá o papai vai conversar com ela. Então, o que acontece? Acontece que eu creio que a gente tem agora de 1 ano a 20 anos no máximo. E entendeu? Mediante a isso, como o senhor tem visto, o senhor sendo um pastor, vamos dizer, né, nesses últimos tempos, não estou falando no fim dos tempos, mas nos últimos tempos, nesse cenário todo que estamos vivendo, como que o senhor tem visto
a igreja. Quando eu falo igreja, o corpo tanto de obreiros, quanto os ministros, quanto as ovelhas, quanto os pastores. Realmente está igual em Mateus 24, quando Jesus vai falando a respeito dos sinais e todo do esfriamento Sim, eu, espiritual, eu como acho você que tem está visto? muito disperso, as pessoas estão muito pensando em si. Eu acho que Deus não está em primeiro lugar na maioria dos corações. Eu acho que Deus faz parte, sim, uma boa parte da vida das pessoas, mas não tem sido a primícia. O que eu considero a primícia? A primícia é quando você deixa algo que você gostaria de fazer para fazer a vontade de Deus. Primícia é quando você deixa algo que você quer, precisa fazer, mas Deus em primeiro lugar. Eu acho que na maioria das pessoas, se tiver que escolher ou fazer algo que ele gostaria, ou fazer algo que ele precisa e fazer a obra de Deus, vir na igreja, ter um tempo com Deus, não há escolha. A parte humana está gritando muito alto, mas isso faz parte por causa da iniquidade, o amor de quase todos É esfriaria. necessário que se cumpra. Mas eu creio também, e isso é a minha oração a Deus, que eu não acho que Jesus está vindo para meia dúzia de gente. Eu não acho que Jesus está vindo para um grupinho especial. Jesus está vindo para a igreja. E eu creio que nesses últimos momentos que antecedem, eu creio que alguns meses, alguns anos antes da volta de Jesus, vai haver um chacoalhar muito grande. Perguntar As isso. pessoas vão sentir na alma o desejo, a vontade Despertar. de fazer a obra de Deus, custe o que custar. Porque se Jesus voltar hoje, Rodrigo, eu acredito que é meia dúzia que vai. Eu não acredito que é uma igreja, a igreja que eu cresci vendo, esperando aquela multidão de gente no céu se encontrar com Jesus por causa do coração, por causa do que nós temos colocado, aonde Deus está na nossa vida. Eu aprendi nesse tempo todo servindo ao Senhor que Deus não aceita o segundo lugar. Segundo lugar, o último para Deus é a mesma coisa. Ou se ele é em segundo e você, ou se você colocar ele por último, para ele já não conta. Ele não negocia a posição dele, que é de primeiro lugar. Por isso que a Bíblia vai dizer, ele mesmo disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu creio que hoje estamos vivendo um tempo muito difícil para a igreja, uma igreja carnal, uma igreja mimizenta, uma igreja que só sabe apontar o erro dos outros, que esqueceu de ler o Sermão da Montanha, que Jesus disse que antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no seu olho. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas buscam defeito nas outras e disputam uma disputa acirradíssima uma contra as outras, mas eu creio que a gente está no caminho certo como instituição, como igreja local, e eu creio que não é só a gente que está no caminho certo. Eu creio que Deus vai levantando em vários lugares igrejas como a nossa para chacoalhar, porque vai ter um momento que vai precisar chacoalhar, esse balançar de alma, porque Jesus vai voltar. Isso independente, queira o homem ou não, acredite ou não, isso não depende da fé, não depende da crença, não depende de nada. Ele prometeu, ele vai cumprir. Então Jesus vai voltar. E eu creio que a gente vai experimentar um grande avivamento através da palavra, né? Eu sou muito da oração, muito do falar em línguas, muito do pular, muito de sentir a presença, mas o ápice, o que vai mover a igreja, o que vai trazer as pessoas, o que vai fazer esse avivamento, não vai ser a oração, vai ser a É a palavra. palavra. E dentro da palavra, sim, vai ter a oração, vai ter a busca, vai ter o choro, vai ter o arrependimento. E eu creio que aí, quando a igreja de Cristo estiver nesse momento, talvez perseguida, talvez caluniada, talvez a gente já não possa falar tanto abertamente, vai ter um ponto que a gente não vai poder falar todos os assuntos de púlpito. Eu acho que nesse período que a igreja vai estar mais focada, mais voltada, mais conectada com o céu, e aí Jesus vem. A igreja, eu amo o livro de Atos dos Apóstolos, inclusive o podcast é Atos 29, justamente por isso. Uma Foi continuação. a continuação do livro de Atos. Eu amo o livro de Atos porque ali tem histórias ricas, tanto com o surgimento da igreja e como a igreja era. A igreja que foi aquilo que os apóstolos aprenderam de Jesus. O senhor, até pecado fazer essa pergunta. Só acho que a gente está muito longe da igreja primitiva, daquela que começou, não tanto de. Eu
Eu acho que a gente se perdeu tanto no querer fazer, na parte de logística. Hoje a gente tem muito mais estrutura, hoje a gente consegue alcançar muito mais pessoas, só que a gente não tem mais, quando eu falo a gente, o corpo, o cristianismo. Mas é é por causa do que está escrito. Apocalipse capítulo 3, igreja de Laodiceia. És rico, não tem falta de nada, mas digo que és pobre, miserável, cego e nu. E aconselho-te que de mim compre colírio para os teus olhos e roupa para o teu corpo, para que ninguém veja a tua nudez. Então, essa é a igreja de hoje. Uma igreja abastada, uma igreja que não tem falta de nada, que tem recurso para tudo. Imagine o recurso de hoje na mão do Billy Graham. Imagine o recurso de hoje na mão daqueles que levaram as Assembleias de Deus para o Brasil, ou os batistas que viajaram esse mundo pregando o evangelho. O recurso que nós temos hoje é tão alcança tantas vidas e é tão mal usado. Por quê? Porque a gente está atrás de like, a gente está atrás de visualização, a gente está atrás de uma fama pessoal. Então Deus não vai agir enquanto o meu ego estiver no meio do caminho. Enquanto a coisa mais importante não é que alguém receba uma palavra, mas que eu seja conhecido na internet. Então, a gente está dentro da Bíblia, a igreja de hoje está dentro da Bíblia, mas a maior promessa para mim registrada nas Escrituras também está no livro de Apocalipse, capítulo 3. Essa mesma igreja que tinha tudo e precisava de tudo, o Senhor Jesus disse: aquele que vencer vai sentar no trono do meu Pai, como eu venci e sentei no trono. Então a maior promessa é para a gente. A gente vai vencer e a gente vai sentar no trono com Jesus. Então, de verdade, a igreja está bem bíblica, dentro dos padrões que o Espírito Santo já tinha revelado a João há mais de 2000 anos, quase 2000 anos atrás, mas nós vamos viver. Tem um versículo que diz aqui: aquele que está sujo, suje-se mais ainda, mas aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Em Malaquias vai dizer: outra vez vereis a diferença do que serve e o que não serve. Eu creio que nesse tempo nós vamos ver diferença assim, de crente de verdade e crente meia-sola, crente, como dizem em Apocalipse, crente morno, que vai ser vomitado da boca de Deus. Nós vamos ver sim essa diferença. Deus vai fazer essa diferença, porque ele vai voltar. Isso é fato. Então a gente vai ver, né? Vamos ver, e eu acho que isso vai causar um despertamento muito grande mesmo, e muito crente meia-sola, meia-boca, água morna, vai virar fervoroso, vai pegar fogo e vai se unir a gente, porque vai ser uma multidão, Rodrigo. E ninguém vai subir na frente de ninguém. A gente vai ver aquela multidão um do lado do outro, chegando diante do Senhor Jesus. Gente, para quem só ia falar 15 minutos, já estamos 1 hora e pouco. Vamos se despedir, né, Vamos pastorzão? despedir. Beijo a todos. Gente, muito obrigado. Se você ficou com a gente até o final, deixe lá nos comentários: Igreja dos Últimos Dias, ok? Então, não deixe de dar o like, compartilhar e siga a gente, podcast Atos 29. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe a todos.